A paz do Senhor a todos, meu irmão e minha irmã. Seja bem-vindo ao canal das Escrituras Sagradas. Estamos aqui para pregar o Evangelho, a Bíblia, a palavra revelada, a palavra de Deus, que vai falar ao meu e ao seu coração. Se você é novo, se você é nova no canal, se inscreva no canal. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu joinha que vai fortalecer e ajudar bastante o canal. O que eu peço aos irmãos é que compartilhem para que maior número de pessoas venham ouvir a palavra de Deus. Então eu te peço, meu irmão e minha irmã, compartilhe nas redes sociais, compartilhe no seu WhatsApp, compartilhe no seu Facebook, amém? Vamos ouvir o que a palavra de Deus tem para falar aos nossos corações, mas primeiramente eu peço que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco e que o Espírito Santo de Deus venha neste exato momento, aonde quer que você esteja, e seja qual hora for do dia, do mês e do ano que você estiver vendo este vídeo, eu peço que o Espírito Santo de Deus venha trazer a palavra que você está precisando, em nome de Jesus. Devemos, irmãos e irmãs, convidar sempre o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Fala conosco através das Escrituras, através da palavra. Toma minha boca, Senhor, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Visita cada irmão e a cada irmã que está vendo este vídeo, meu Deus. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, venha falar ao coração de cada um que está precisando, em nome de Jesus. Amém? O livro que vamos ver hoje, estaremos lendo, se encontra em Gênesis. Irmão e irmã, eu peço, se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia, esteja sempre com a Bíblia, a palavra de Deus nas mãos. O livro é o livro de Gênesis, o capítulo de número 40 e o versículo de número 23. Gênesis capítulo 40, o versículo de número 23, amém? E a palavra de Deus diz assim: o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Eu vou ler de novo, meu irmão e minha irmã. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus, todos conhecem, muitos conhecem a passagem de José do Egito, assim como ele é chamado, José do Egito. Nós sabemos que em Gênesis capítulo de número 37, Deus deu um dom a José, o dom da revelação de sonhos. No Gênesis 37, no versículo de número 5 em diante, a palavra de Deus diz o seguinte, que José teve um sonho e ele relatou os sonhos dele aos seus irmãos. Irmão e irmã, quando Deus mostrou o sonho a José, não era algo que ele estava para fazer hoje ou amanhã, era algo que Deus iria preparar José para chegar naquele lugar, naquele ponto. Sabemos que José foi governador do Egito, irmão e irmã, mas para que José chegasse até o ponto de ser governador do Egito, ele passou por um preparo, e muitas vezes o preparo que Deus quer fazer você passar, muitas vezes você não quer passar. José passou por um preparo, José foi vendido pelos seus irmãos, José foi jogado numa fossa, vendido depois pelos seus irmãos, José foi vendido como um escravo, José passou anos e anos, longe dos seus irmãos. Entenda, irmão? Muitas vezes você não está entendendo o porquê de circunstâncias estarem vindo na sua vida. Muitas vezes você não compreende por que tamanha dor, por que tamanho sofrimento. José relatou 2 sonhos aos seus irmãos, como está escrito em Gênesis 37, versículo de número 5 em diante. Ele teve 2 sonhos, ele relatou um sonho e depois relatou o seu segundo sonho aos seus irmãos. Olha que interessante. Deus estava mostrando, revelando para José o que iria acontecer na vida dele,
mas Deus mostrou os sonhos. Deus tinha um propósito na vida de José, mas Deus não revelou para José o que ele iria passar até chegar este processo, até acontecer um processo na vida dele que faria com que ele chegasse aonde Deus queria colocar José. Irmão e irmã, porque eu trouxe justamente a passagem que fala que o copeiro-chefe todavia não se lembrou dele, porém se esqueceu. Você tem se sentido esquecido por Deus? Muitas vezes você só consegue falar com o seu travesseiro. Você tem chorado dia e noite. Você não tem tido forças para sair de dentro do seu quarto. Muitas vezes a depressão tem te alcançado. O inimigo tem soprado muito no seu ouvido, que é para você tirar a sua vida. Muitas vezes Satanás está atacando a sua mente, jogando setas e dardos inflamados, tentando fazer com que você desanime, falando que Deus não se lembra mais de você. Mas lembre-se, irmão, José levou anos. José passou muitas coisas. José foi vendido como escravo. José esteve em um cargo de mordomo. E mesmo estando em um cargo de mordomo, porque Deus era com José, o Senhor abençoava a vida de José, a mão de Deus estava sobre José, porque Deus nunca se esqueceu de José. José passava por problemas, por dificuldades, mas Deus estava na vida de José. Você lembra da passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego? Deus não impediu que Sadraque, Mesaque e Abednego fosse jogado na fornalha, mas Deus não deixou o fogo consumir eles. Deus é o Deus que permite você até ir dentro da fornalha, mas Ele não permite que você seja queimado pelo fogo. Então Deus deixou muitas circunstâncias, muitas coisas acontecerem na vida de José, mas reconheciam claramente que Deus era com José. Eles reconheciam claramente que a mão de Deus abençoava José. José estava na casa de Potifar. José estava na casa de Potifar. A palavra diz em Gênesis 39, versículo número 2, o Senhor era com José. O Senhor era com José. Irmão e irmã, entenda uma coisa. O que você precisa é que Deus esteja na sua vida. Não importa se o homem, se a mulher, não importa quem te rejeitou, não importa quem se esqueceu de você, importa quem está com você, que é o Espírito Santo de Deus. O Senhor nunca se esqueceu de você. José foi deixado dentro de uma prisão, ele foi abandonado, ele foi deixado, ele foi largado, ele foi acusado pela mulher de Potifar por algo que ele não cometeu. José cuidava das coisas de Potifar. José estava como mordomo e cuidava de todas as coisas de Potifar. Mas irmão e irmã, a mão de Deus estava com José. E olha para você ver o quanto que Deus estava com José. Mesmo depois que José foi acusado injustamente por uma mulher que falava: deita-se comigo, deita-se comigo, deita-se comigo, porque a Bíblia falava que José, ele era bonito de aparência, ele era bonito de porte, ele era bonito de rosto, de corpo. Mas aquela mulher, a mulher que era de Potifar, ela estava sendo usada pelo diabo. E por que esta mulher estava sendo usada pelo diabo? Simples, meu irmão e minha irmã. A palavra de Deus, ela é muito clara em nos mostrar e nos revelar que todas as vezes que o inimigo está tentando tirar você da presença de Deus, ele sempre vai tentar colocar circunstâncias na sua vida. Todas as vezes que o diabo tentar tirar você do propósito que Deus quer te colocar, ele sempre vai tentar colocar no seu caminho alguma pedra de tropeço. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Assim diz as Escrituras Sagradas. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resiste o diabo e ele fugirá de vós, irmão e irmã. Mas eu tenho que te perguntar aqui agora. Eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã. Você tem rejeitado os pratos do maligno? Você tem rejeitado aquilo que Satanás tem trazido na sua vida? Se você é casado, você tem a mania de conversar com outras mulheres?
se você tem um problema com o vício da bebida, se você tem o problema do vício das drogas, do vício da prostituição, do vício da pornografia, o que você tem feito? Você tem deixado as pedras de tropeço que o diabo tem posto no seu caminho te derrubar, ou você tem resistido ao diabo para que ele fuja? Porque entenda uma coisa, irmão e irmã, a palavra de Deus diz claramente que José, quando percebeu que a mulher de Potifar se aproximou dele, a palavra é bem clara em falar que ele fugiu, ele correu. A própria palavra de Deus nos mostra, claro, José fugiu. Circunstâncias que vêm na sua vida, que te levam ao tropeço, que podem fazer com que você caia, você não vai resistir se você não fugir. Foge, foge. Você tem que fugir. A Bíblia diz, foge da aparência do mal. E o que tem te afastado da presença de Deus, meu irmão? Tem sido o bar, tem sido a bebida, tem sido a prostituição, tem sido a pornografia. Você luta, tenta tirar a pornografia da sua vida. Você tenta de todas as maneiras sair daquele mundo de escuridão, de trevas, e você não consegue vencer, porque depois que você cai em certos pecados, o que te alcança é a tristeza, o que te alcança é a vergonha, porque é o que o pecado causa na vida do ser humano. Primeiro o pecado te dá prazer, mas depois o pecado te deixa com uma profunda tristeza. Você se sente vazio, você até sorri na frente dos outros, você tem muitas vezes até falado assim que você é feliz, que do jeito que você está bem, mas você sabe que quando você coloca a sua cabeça no travesseiro para dormir, você não tem paz, você não tem um sono que você descansa. O pecado nos deixa tristes depois, a gente se entristece, a gente fica envergonhado. A palavra de Deus diz que José fugiu da mulher de Potifar. A palavra de Deus diz que José correu, ele fugiu. Foge daquilo que te leva ao pecado. A palavra de Deus diz claramente, não ameis o mundo e nem o que está no mundo. Irmão e irmã, você nunca vai conseguir firmar na vontade de Deus se você não resistir ao diabo. Você tem participado de festa mundana, festa secular, você tem participado das coisas deste mundo, das festas deste mundo, lugares de bebida, lugares de bagunça, você tem participado de lugares que você sabe que você no fundo não deveria estar. Resista ao diabo, foge. A palavra de Deus nos mostra claramente, como eu tenho lido aqui, o copeiro-chefe todavia não se lembrou de José, porém ele se esqueceu. Irmão e irmã, não é Deus que se esqueceu de você, é você que tem se esquecido dele. Não é Deus que tem se esquecido de você, é você que tem se afastado de Deus, porque o que nos afasta de Deus é os pecados, as iniquidades, é você não abandonar a prática do pecado. José fugiu da aparência do mal, ele fugiu, ele não pecou, porque a palavra de Deus diz que ele não queria pecar contra o Senhor, ele não queria pecar contra Deus, ele sabia que aquela mulher era uma mulher casada. Irmão e irmã, o ato de José ter resistido e fugido daquilo que o diabo pôs no caminho dele, fez com que José fosse governador do Egito. O inimigo tenta colocar pedra de tropeço no seu caminho. Satanás tenta colocar ciladas no seu caminho, porque ele não quer que você chegue aonde o Senhor tem uma promessa e um propósito na sua vida. Satanás sabia que os sonhos que José tinha tido levariam ele a um propósito, um grande propósito, que era ser governador. Entenda, irmão e irmã, o diabo sempre vai tentar tirar você do propósito. Em Jó, capítulo de 42, de versículo número 2, diz o seguinte: a palavra de Deus nos fala: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, meu irmão, minha irmã, não deixe o diabo agir na sua vida. Resista,
Repreenda o mal da sua vida, porque se José não tivesse fugido daquilo que era uma pedra de tropeço no caminho dele, ele não teria chegado ao cargo de governador. Mas José fez aquilo que aos olhos do Senhor era bom. Mesmo que José passou 2 anos esquecido dentro de uma cela, dentro de uma cadeia, preso, mas ele fez a vontade de Deus. Lembre-se, irmão e irmã, o copeiro-chefe pode ter se esquecido de José. Deus não tinha se esquecido de José. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esquece de você. Deus não te abandona, irmão e irmã. Deus nunca vai te deixar. Deus nunca vai te abandonar. A palavra é clara, meu irmão e minha irmã. A palavra diz em Isaías capítulo 49, versículo de número 15. Se você tiver a Bíblia com você, irmão e irmã, abre em Isaías comigo. Isaías 49, versículo de número 15. Eu vou abrir aqui e vou ler para os irmãos. Isaías 49, versículo número 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Amém, irmãos? Deus não se esquece de você. Lembre-se, José pode ter ficado preso. José pode ter ficado, talvez se sentido abandonado. Mas Deus não se esqueceu de José. Deus não se esquece de você. O dia da exaltação de José chegou porque ele se manteve fiel, porque ele se manteve firme em oração. Só que o copeiro continuou sendo o copeiro, e aquele homem que estava preso injustamente estava sendo levantado como governador do Egito. Irmão e irmã, você serve um Deus que pode todas as coisas. Você serve um Deus que permite circunstâncias chegarem na sua vida, mas porque Deus quer te preparar para algo maior. Mas eu te peço, irmão e irmã, vigie contra as ciladas do inimigo, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Não aceite os pratos que o mundo vem te oferecer. Não aceite os lugares errados que Satanás vem tentando jogar você. Entenda uma coisa, irmão e irmã, o diabo, assim como fez na vida de José, Satanás tentou colocar uma mulher no caminho de José para impedir os planos de Deus. Resista ao diabo, porque o próprio Senhor disse para Caim: eis que compete a você dominar o mal. O próprio Senhor disse a Caim: o pecado está à porta, cabe a você dominá-lo. Irmão e irmã, você nunca vai poder olhar para o Senhor e falar: eu não tinha forças, eu não consegui. Entenda uma coisa, você pode sim dizer não ao diabo. Entendam uma coisa, o copeiro-chefe se esqueceu de José, Deus não se esqueceu de José. E o que você precisa ter na sua vida é a presença de Deus. Quem você precisa ter na sua vida é o Espírito Santo de Deus. Ele nunca vai se esquecer de você, porque o seu esposo pode um dia te deixar, a sua esposa um dia pode te deixar, os seus filhos podem talvez um dia até dar as costas para você, mas Deus nunca vai te deixar e jamais vai te desamparar. E se você estiver verdadeiramente voltado para as coisas de Deus, entenda o que eu vou falar, se verdadeiramente você for um servo, uma serva do Senhor, a palavra de Deus se cumpre onde diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que esta palavra, meu irmão e minha irmã, venha falar ao seu coração. Deus não se esqueceu de José. Deus não se esqueceu de você. Deus nunca vai te deixar. O Senhor nunca vai te abandonar, meu irmão e minha irmã. Mas basta você sair deste quarto, sair desta cama, dizer para essa depressão, bater em retirada em nome de Jesus, repreender toda ação do inferno, repreender toda ação das trevas, repreender esses espíritos imundos que têm jogado no seu caminho pedras de tropeço, porque o inimigo sabe que Deus tem um propósito na sua vida e ele quer tirar você da direção de Deus. Amém, irmãos e irmãs? Pode uma mãe se esquecer de um filho, mas Deus não se esquece de você. Medite nesta palavra que está
em Gênesis capítulo 40, versículo de número 23. Deus não tinha se esquecido de José. O copeiro tinha se esquecido de José. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, não vai se esquecer de você. Ele nunca se esqueceu e Ele nunca vai se esquecer de você. Deus é Deus que te chama pelo nome. Ele sabe o seu nome. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Amém? Que esta palavra venha ter falado ao seu coração. É o que eu desejo em nome de Jesus. Fica com Deus e é o que eu espero que você venha ser alcançado pela palavra de Deus. Irmão, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Não se esqueça de compartilhar este vídeo em nome de Jesus. Aqui quem fala é o Rafael das Escrituras Sagradas. Fica com Deus.